Atentemos agora para alguns casos especiais, tá? Nesse caso aí vamos trabalhar com algumas palavras específicas. Por exemplo, a palavra só, tá? A relação do adjetivo com essa palavra só. Desde que só indique a ideia de sozinho, tá? Tem a função de adjetivo, logo concorda normalmente com o nome a que se refere, tá? Então, só, no caso ali, com a ideia de sozinho, torna ele um adjetivo e ele então vai concordar com o substantivo, beleza? Assim, as crianças viajaram sós. Nesse caso aqui, ó, as crianças viajaram sozinhas, ou seja, o só aqui tem o mesmo valor de sozinho. Então, nesse caso, só é adjetivo. Se é adjetivo, então ele vai ter que concordar com o substantivo. Quem é o substantivo? Crianças. Crianças está no plural, então o adjetivo só vai ter que ir para o plural também, sós, desde que ele tenha dando a ideia de sozinho. Quando a palavra só já indicar apenas ou somente, já não será mais um adjetivo, e sim um advérbio. Se for advérbio, já sabe que ele é invariável, ou seja, ele não flexiona, ele não muda, ele permanece com uma só forma, nesse caso ali. Ó, conversamos a sós, tá? Ou seja, conversamos somente. Então, sós nesse caso aqui, você verifica que não tem a ideia de sozinho, tá? E sim de somente ou apenas. Logo, esse sós, ele é advérbio e ele não vai ter como variar, tá? Ele não flexiona. Tá? Agora essa outra observação, um único substantivo modificado por dois ou mais adjetivos. Agora já é o caso diferente das anteriores que estudamos. No caso aqui, eu tenho um único substantivo para dois ou mais adjetivos, tá? Como é que vai ocorrer? Podem ser usadas duas formas. Uma com o substantivo no singular e coloca-se o artigo antes do último adjetivo, ou o substantivo vai para o plural e retira-se o artigo antes dos adjetivos. Para ficar melhor esclarecido, vamos ver os exemplos. Admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Verifique que nesse caso aqui, ele vai permanecer no singular, só que eu vou precisar colocar o artigo antes do segundo adjetivo, ok? Ó, admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Então eu preciso desse artigo antes do segundo, tá? Desde que eu queira fazer a concordância no singular. Se eu já quiser, se a concordância tiver que ser um substantivo que estará no plural, eu já não vou precisar utilizar esse artigo antes do último adjetivo. Ó, admiro as culturas espanhola e portuguesa. Veja que culturas, no caso aí, espanhola e portuguesa vão concordar. Como são dois adjetivos diferentes, né, correspondente ao substantivo no plural. Então a questão é justamente essa. A concordância no singular vai me obrigar a colocar o artigo a antes do segundo ou último adjetivo. Se a concordância for para o plural, eu não vou precisar acrescentar nenhum adjetivo antes nenhum artigo antes dos adjetivos. E para finalizarmos, agora vamos entrar em alguns casos especiais com algumas palavras também aqui no caso, que sempre causam estranheza em qualquer estudante, tá? As palavras anexo, mesmo, obrigado, próprio, incluso e kit. Tá? Desde que essas palavras funcionem como adjetivos, ou seja, elas vão flexionar, elas vão ter que concordar com o gênero e número do substantivo, tá? Ou o pronome a que estiver se referindo. Então essas palavras podem ser adjetivos, tá? Desde que, nesse caso aí, elas venham a fazer a correta concordância com o substantivo. Assim, seguem anexas as palavras do crime, seguem anexas as provas do crime. Então, verifica aí que a palavra anexo está concordando com quem? Com as provas, que no caso aí, provas é substantivo. Tá? Então, portanto, anexas nesse caso aqui é adjetivo. Então, deve concordar com o substantivo no mesmo gênero e número. A senhora agradeceu, muito obrigada. Vê que obrigada concorda com o substantivo quem?
senhora no caso ali, com o pronome de tratamento, desculpa. Então essa concordância da palavra obrigada é com o pronome de tratamento senhora, que está no feminino, portanto o adjetivo deve concordar no feminino, tá? As palavras bastante, caro e barato, tá? Quando funcionam como adjetivos, concordam no mesmo gênero e número. Mas há casos em que eles podem prevalecer como advérbios. Então, se eles forem advérbios, não vão concordar com o substantivo no caso ali. Não, porque eles vão manter somente uma única forma, eles não vão flexionar. Como no exemplo aí, estamos bastante cansados, tá? Nesse caso aí, tu vai verificar que bastante, ainda que tenha os outros elementos dessa frase no plural, ele se manteve no singular. Ou seja, ele é um advérbio. Por isso ele não flexionou. Tá? Agora, nessa segunda frase aí. Há bastantes carros naquele estacionamento. Vê que agora a palavra bastante, no caso aí, ele variou, flexionou. Ou seja, porque nesse caso ele está fazendo uma concordância com o substantivo carros que está no plural. Então, por isso ele é, nesse segundo caso, um adjetivo, tá? Que equivale ao pronome muitos no caso ali. Tá? Há muitos carros naquele estacionamento. E como a gente lembra da regra básica, o pronome também ele pode substituir ou acompanhar um substantivo. E para isso ele tem que concordar no mesmo gênero. Então, bastante nesse caso aí é adjetivo e, portanto, flexiona. Muita atenção às atividades. Sei que vocês vão conseguir. Um abraço a todos, galera.